Olá, profissionais de SMS! Como você sabe, eu sou a Gena. Se você já vem acompanhar nosso canal, muito obrigada. Nosso canal é sempre recheado de muita informação da parte de SMS. Se é a sua primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo! Aproveita e dá uma olhadinha na nossa página www.gruposhare.com.br. Vamos ao vídeo de hoje. Qual será o assunto? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre como fazer a transição do seu PPRA, que é a versão atual, da NR9, para o PGR, que é a versão da NR1, que vai entrar em vigor no ano que vem. Aliás, a nova versão da NR9 vai entrar em vigor também em 2021, assim como a nova NR1. Lembrando que assim, o PPRA vai deixar de existir no ano que vem, e aí a NR9 vai passar a ser as metodologias para avaliação dos agentes. Então, bora comigo! Bom, aqui eu estou trazendo uma tabelinha sobre as principais diferenças entre o PPRA e o PGR. Então, o PPRA ele tem um documento base, isso é exigência da norma da NR9, né, PPRA. O PGR não tem essa obrigatoriedade. Eu posso ter um documento base no PGR? Posso, mas não é obrigatório. O que mais eu tenho no PPRA que é obrigatório? Tem toda uma estrutura mínima. No PGR também. Só que a diferença é a exigência da estrutura mínima. Então, no PPRA, nós temos o planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronogramas. Então, todo o PPRA tem isso. A estratégia e metodologia de ação, então como é que eu vou fazer as ações, como é que eu vou implementar, qual vai ser a minha estratégia de prioridade, a forma de registro, a manutenção e divulgação dessa informação, desses dados para os colaboradores. A periodicidade e a forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. Então, como é que eu vou avaliar se eu estou cumprindo ou não? Então, tudo isso faz parte da estrutura mínima do PPRA. Diferente do PGR. O PGR, qual que é a estrutura mínima? Inventário de riscos e plano de ação. Ah, Janaína, é bem menos no PGR. Não se engane. O PGR, apesar de ter esses dois itens mínimos obrigatórios, para fazer o inventário de risco, nossa senhora, vai bastante informação. Porque no inventário de riscos você tem que identificar os perigos, avaliar e classificar os riscos, monitorá-los, apontar os resultados e ainda assim você vai ter que fazer uma reanálise para ver se depois de todas aquelas ações que você implementou, se o risco foi eliminado ou reduziu a exposição do colaborador ao risco. E é diferente. No PPRA, nós temos os GHEs, que são os grupos homogêneos de exposição. No PGR, a gente vai olhar por processo, por tarefa, por atividade. Então, no PGR, nós vamos olhar mais a fundo. Digamos assim que você tem um mapa e você vai pegar aquele processo e vai olhar aquele processo a fundo. Então, vai colocar e vai olhar assim de pertinho cada itemzinho do processo. Então, você vai esmiuçar melhor o seu processo, você vai conhecer melhor o seu processo. E além do inventário disso, não é só eu monitorar, apontar e tudo. Eu vou ter que ter ações. E não são ações gerais como a do PPRA, são ações específicas. Então, para cada um dos processos, para cada uma das atividades, eu vou ter que ter ação. Sério? E vai ter que ter responsável, vai ter que monitorar e vai ter que ver o resultado, se foi suficiente, eficaz ou não. Então, aí você já percebe que assim, o PGR, apesar dele exigir uma estrutura bem menor do que o do PPRA, ele vai mais um detalhe. Outra questão que a gente olha no PPRA e que a gente não enxerga no PGR da forma como é feito no PPRA é a análise global do PPRA. Geralmente as empresas fazem anualmente, ou seja, quando está perto de vencer a validade do PPRA, que é anual, né, que a gente sempre faz a revisão anual, aí você olha para ver o que ficou para trás, né, o que ficou, como diria, né, o que ficou de rabo para trás aí, que eu não fiz, aí você justifica. Por que não fez, faltou verba, isso, aquilo, daí a gente dá aquelas justificadas e reprograma para fazer depois, né, no ano seguinte ou daqui a 2, 3 meses e assim por diante. É diferente no PGR, por exemplo. Por que é diferente no PGR? Porque no PGR você tem que manter o seu inventário de riscos atualizado. O que significa? Que você vai olhar para ele todos os dias. Mudou o processo, mudou a atividade, mudou uma forma de fazer uma tarefa, mudou uma instrução de trabalho. Entrou um produto novo na linha, por exemplo. Vai fazer uma atividade diferente do que era planejado para fazer? Vai ter que constar no seu inventário de risco. Então, ou seja, o seu inventário vai ser dinâmico, é como se ele conversasse com você todos os dias. Outra informação que é diferente do PPRA para o PGR
são os agentes de risco. No PPRA, a gente olhava os agentes de risco físicos, químicos e biológicos. No PGR, não. No PGR nós vamos olhar os 5. Então, agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos, ou também chamados de acidente. Ah, Janaína, mas tudo isso é. Por quê? Porque no PGR, ele obrigatoriamente pede para você ver os físicos, químicos e biológicos que você já olhava no PPRA e ainda mais os ergonômicos, porque ele cita a NR17. Ele fala que você tem que levar em consideração a questão dos postos de trabalho e a condição dos postos de trabalho e a adaptação desses postos ao trabalhador. E ainda fala sobre a questão de procedimentos para investigação, análise de acidente e doenças ocupacionais, ou seja, ele está falando sobre o risco mecânico, sobre o agente de risco mecânico ou de acidente, como a gente fala. Então, engloba os 5. Então, para a maioria do pessoal que estava ansioso desde a época do PPRA, que, por que não entra o ergonômico de acidente? Porque não entra? Entrou. Então, no PGR agora, completíssimo. Vamos ter que analisar os 5 agentes de risco. Outra informação que a gente olha que tem no PPRA e que no PGR é diferente é a questão do documento base PPRA ter que ser apresentado e discutido com a CIPA. Então, Janaína, mas eu não fazia. Então, se você não fazia isso, você não estava cumprindo a norma. Por quê? O que exige a norma? A norma exige que você pegue o seu PPRA, apresente, ou seja, mostre ele para a CIPA, explique para a CIPA e que a CIPA discuta isso aí, se concorda, se não concorda, né, se entendeu, se não entendeu, esse tipo de coisa. No PGR, não. O PGR é diferente. No PGR, ele fala para você comunicar os colaboradores sobre o que vocês identificaram de perigos e riscos, ou seja, o seu inventário, o que você consolidou ali no inventário. Então, quais foram os riscos que vocês entenderam que tem exposição dos colaboradores e qual é a ação para minimizar essa exposição ou, através de alguma ação, vocês vão eliminar essa exposição. É isso que vocês vão comunicar os colaboradores, não a CIPA. Então, é diferente, tá vendo? O PPRA usava a CIPA como um intermédio para chegar aos seus colaboradores. O PGR não. O PGR fala para você comunicar os colaboradores. Isso não significa que você não possa usar a CIPA para ser esse elo de comunicação. Você pode, mas ele não exige necessariamente que seja por intermédio da CIPA, diferente do PPRA. Então, o que você vai poder utilizar do seu PPRA para otimizar a emissão do seu PGR? Então, a descrição de cargos e funções. Afinal, é padrão da sua empresa. A sua empresa tem uma descrição de cargos e funções. Todo mundo, quando entra na empresa, conhece a sua descrição de cargo. A descrição e nomenclatura dos departamentos, ou seja, dos setores. A não ser que você tenha um setor novo, aí você coloca o nome do setor novo, mas senão você pode usar mesmo. E é legal porque você vai ter que conhecer cada um dos processos. Então, além do setor, você vai ter que conhecer os processos dentro daquele setor. Ó, que legal. Os agentes de risco que você já identificou. Então, para o PPRA, você já tinha identificado os riscos físicos, químicos e biológicos. Beleza, posso transcrever isso para o meu inventário de risco do PGR? Pode. Mas aí você vai ter que olhar os ergonômicos e os mecânicos. E lembre-se, vai ter que detalhar por processo. O que no PPRA a gente fazia por GHE. Então, agora você vai detalhar por processo. O resultado das avaliações anteriores. Então, eu já tinha avaliações, por exemplo, tinha feito LTCAT anteriormente. Posso colocar no inventário de risco? Deve colocar, porque lá tem um item que você vai falar sobre o que você já tem de resultados, ou seja, o que você já tem de exposição, né? Ou seja, tudo que você implementou já gerou uma medição? Já tem uma medição? Tem. Então, coloca as medidas já existentes com os resultados que você tem atualmente e as medidas que você está propondo para melhorar ainda, né? E reduzir a exposição àquele determinado risco. A metodologia de inspeção. Como é que eu vou saber se as ações que eu implementei estão funcionando? Você tem que inspecionar e saber se seu plano de ação está funcionando. Então, você pode fazer como você fazia no PPRA, inspeção, auditoria, blitz de segurança, paradão de segurança, o que você achar melhor. Mas você tem que definir qual é a ação e tem que estar lá no seu plano de ação que complementa o inventário de riscos. O planejamento anual. O planejamento anual seu, com o estabelecimento de metas, prioridades cronológicas, já é propriamente dito seu plano de ação, só que no PPRA ele era macro. Agora você vai ter que destrinchar ele por processo e por atividade, para você atender o plano de ação do PGR. Posso tirar outra informação de outros documentos? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Claro que pode. A sua PR, por exemplo. A PR você tem a atividade, né? Você tem a descrição da atividade, você tem a tarefa, etapa a etapa, você tem o perigo que cada etapa tem, o risco e tem as ações que devem ser adotadas para evitar que a pessoa se machuque, certo? Você transcreve isso para o seu inventário de risco.
querendo ou não, você já tem parte do seu processo mapeado. Mas é só isso, Janaína? Não, não é só isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem todo o processo mapeado, ou seja, nem tudo tem procedimento, nem tudo tem seu trabalho, nem tudo tem APR. Precisa ter? Não, não precisa, mas tem que agora ir para o seu inventário. Então, como tem que ir para o seu inventário, o que você vai fazer? Você vai pegar literalmente o seu planilhão, ou seja, né, pode ser uma folha, tudo, e vai lá, qual que é o processo? Qual é o nome do setor? X. Qual que é o processo? Y. Opa, o que eu tenho aqui de tarefa? A, B, C, D, pode ter o alfabeto inteiro. Vai botar todas as atividades lá, elencar todos os perigos, avaliar os riscos. Como é que eu vou avaliar os riscos? Então, para avaliar e classificar os riscos, minha sugestão é que você tenha uma matriz de risco para fazer isso. Posso usar outras ferramentas? Pode, mas a melhor é a matriz de risco para fazer isso. Então, você vai ter que criar sua matriz de risco para fazer isso. Criou a matriz de risco? Aí sim você vai classificar os seus riscos, avaliar e classificar os seus riscos. Vai mostrar as ações já existentes e as ações que você vai implementar para reduzir, eliminar aquela exposição. E ainda tem que monitorar, porque o plano de ação mostra que assim, você vai implementar alguma ação. Tá bom, vou implementar ação, mas você vai ter que monitorar a implementação da ação. Porque às vezes uma ação que você vai implementar pode ser que gere um risco adicional. Então, você eliminou aquele risco, mas gerou um outro risco. Então, tem isso também. Então, tem que monitorar as ações. Depois que eu monitorei e realmente implementei aquela ação, eu vou ter que saber se foi eficiente, eficaz ou não. Então, você vai ter que reavaliar. Então, volta o processo, reavalia de novo. Ah, legal, ficou abaixo do limite de tolerância, abaixo do nível de ação. Ou não, ficou só abaixo do limite de tolerância. Mas e o nível de ação? Opa! Então, eu ainda vou ter que manter algumas outras ações ali. E tem sempre um monitoramento. Onde vão ficar os documentos do monitoramento que eu fiz? Você tem que ter rastreabilidade disso, da inspeção, do laudo, seja lá o que você fez como ação. Então, tem toda essa rastreabilidade dessa documentação. Ah, fiz o inventário de risco e plano de ação. Beleza, tô isento. Não é assim. Lembre-se que a NR1, além do PGR, tem o GRO. E o GRO, ele é o seu gerenciamento de risco, ou seja, a sua gestão macro. Tá? Pode ser simplificada? Pode, mas é a gestão macro. O PGR, ele é um bracinho do GRO. É um braço do GRO. Porque o PGR, ele é um programa, o GRO é o gerenciamento. Então, o GRO engloba muito mais coisa. Para você atender NR1, tem muito mais coisa. Poxa, Jenny, então não é só inventário de risco e planejação. Não, não é. Isso, o mínimo para atender o PGR é isso. Mas você percebe como você tem desdobramentos, né? Por exemplo, seu PGR, imagina que você tem uma área ruidosa. A área ruidosa que você tem, o que você vai fazer? Ah, eu vou enclausurar os equipamentos, vou dar protetor auricular, vou ter que treinar o pessoal, você vai ter que ter um PCA, por exemplo, né? Você vai ter que ter um monitoramento da equipe de saúde. Então, perceba que, assim, as ações que você vai colocar no seu inventário, né, que vão estar elencado o inventário de riscos com plano de ação, eles vão se desdobrar em outras coisas que você vai ter que monitorar junto. E por isso que você tem o seu GRO, que é a sua gestão simplificada. Para as empresas que já têm a ISO 45001, é mais fácil porque já tem todo um sistema de gestão desenhado. Para as empresas que não têm, é um pouquinho mais difícil. Mas nada impede que você atenda, que você faça os itens da NR1 e aí você consegue ter. Você olhando a NR1 na íntegra, seguindo a NR1, seguindo os itens que estão dentro do GRO, você vai ter uma gestão simplificada. É uma gestão de SST simplificada. Ai, Gina, eu estou achando meio difícil. Não, não é, né? É trabalhoso. Difícil, não. Tudo tem solução, né? É trabalhoso. Ainda mais fazer o inventário de riscos. É bem trabalhoso porque tem que ir processo a processo, atividade a atividade. Se você quer aprender um pouco mais sobre o GRO-PGR, o Grupo Share tem um curso, se chama Curso Completo de GRO-PGR Online. Tá? É completamente online, a plataforma, tudo. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo abaixo. Se você tem interesse, basta clicar lá e maravilha, você vai ser direcionado e você pode dar uma olhadinha. E dúvidas e comentários, deixa aí abaixo que eu terei o maior prazer em responder. Bom, antes da gente se despedir, dá aquele like para dar uma força para o nosso canal, me deixar muito feliz. Tenha uma ótima semana e lembre-se, Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.